Uma boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que vocês estejam nos vendo e nos escutando. Aqui é Guino Noy, seu instrutor de mergulho. Bem-vindos ao Sharkcast, primeiro episódio com os tubarólogos dessa nova temporada. Daqui a pouquinho eu já explico para o nosso convidado por que eu e Felipe temos a alcunha de tubarólogos, mas somos conhecidos no meio internético por tubarólogos. Como sempre, está aqui, Felipe, Tubarões e suas curiosidades, dividindo aqui a gravação, a transmissão com a gente, e eu tenho a felicidade de ter um cara que dá para chamar que é meu xará, né? Tem meu nome junto do nome dele. Isso aí. A gente se conhecendo ciberneticamente agora, assim, se vendo ciberneticamente, a gente já troca alguma ideia nas redes sociais, né? Paulo Guilherme Cavalcante, mais conhecido como Pinguim. Bem-vindo, meu velho. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui para a gente poder bater esse papo entre os mergulhos, no nosso intervalo de superfície. Muito show. Isso aí, tá? Lembrando, galera, que nosso dia agora é quintas-feiras ao meio-dia, vai tanto para YouTube quanto para Spotify, áudio, tá? E as transmissões do Sharkcast são sempre como é que é o termo mesmo? São trazidas para vocês pela Tubarões e suas curiosidades, a única, quiçá, marca de Shark Lifestyle do universo. Sabia disso, Pinguim? Excelente, quer dizer, eu não sabia que era a única do universo. Do Brasil, sim, eu sabia. Sensacional, muito bom. A gente vai colocar na descrição do vídeo, né, o link, e também vou colocar o cupom de desconto. Boa. Vai ter desconto? Opa, eu vou lá. Vou lá. Já tá no link, já posso entrar. Pode. É só usar o cupom Sharkcast, tem desconto lá na loja. Boa, excelente. E como a Aninha Santiago, uma amigona minha que mora em Cozumel, perguntou na semana passada, e o Felipe vai ficar... Agora vou botar o Felipe numa justa, Tubarões e suas curiosidades, manda para fora do país também. Então, se você estiver fora do país, é só entrar... Viu? Já me pediram lá de Portugal, já. Pô, maneiro. Isso aí. Valeu. Isso aí. Ai. Cara, muito joia. Pra gente começar a nossa conversa, eu sou obrigado a começar pela Divers for Sharks. Eu lembro que eu bati o olho no teu perfil por causa da Divers for Sharks, que é uma iniciativa que, por óbvio, me atraiu muito. O que te motivou a bolar essa iniciativa, Pinguim? Na verdade, para ser 100% honesto com vocês, eu sou um cofundador da Divers for Sharks, juntamente com o Truda, mas a lâmpada que acendeu na cabeça dele, né? Aí ele conversou comigo, a gente topou, botou as mãos na obra e começamos a fazer, né? Digamos que foi uma coincidência do acaso. O Truda estava em Washington, Estados Unidos, numa reunião com uma entidade internacional discutindo um processo internacional sobre baleias, e aí nesse mesmo prédio, vou chutar que eles estavam no terceiro andar, no segundo andar era a equipe de tubarões, e eles estavam discutindo que naquele ano, isso foi 2009, se eu não me engano, ia acontecer uma reunião do ICAT, da Comissão Internacional do Atum do Atlântico, que no nosso Oceano Atlântico é quem cuida dos tubarões, né? Isso é um absurdo, depois a gente fala mais sobre isso, mas ia acontecer a reunião do ICAT, e naquele ano a reunião do ICAT ia acontecer em Porto de Galinhas, Recife, e eles estavam procurando alguém do Brasil que pudesse auxiliá-los com a questão da língua local, a política local e as regras locais com relação a tubarões, né? E aí chamaram o Truda, que estava no andar de cima, ele desceu, fez a reunião, falou, olha, eu posso ir lá com vocês, vou ajudar na questão do idioma, na questão da política local, nos relacionamentos governamentais. Agora, eu não entendo quase nada de tubarões. Vou ter que chamar um amigo meu para ir comigo, para aí sim nós dois atuarmos nessa causa, né? E aí foi que ele me chamou e eu topei ir para essa reunião. Eu lembro que nessa reunião, uma das propostas que ia ser colocada em julgamento era sobre a moratória ou não do Alopecia supercílios, né, do tubarão raposa de olho grande, né?
E naquela reunião houveram 3 festas patrocinadas pela Pitu e pela Brahma, teve um City Tour por Olinda e faltou tempo da proposta dos Tubarões serem votada, ela foi empurrada para a UICAT do outro ano. Né? Aí eu e o Truda metemos a boca, reclamamos, falamos o maior bafafá e fomos discutindo, fazendo o lobby já para a reunião seguinte com a delegação de vários países. E nessa reunião, por mais que a gente saiba que o que se fala lá é ciência, o que decide o voto é a política, né? Então, por exemplo, não adiantava a gente ir e pedir para o delegado da China mudar o voto dele, que ele não ia mudar. Por mais que a gente usasse de argumentos, a China não mudaria o voto deles com relação à pesca de tubarões, né? E aí, o que a gente foi? Bom, vamos tentar descobrir quais são os países que estão em dúvida sobre o que vão votar. Esse sim pode ser que a gente ainda influencie o voto, né? E um desses países era o delegado do México. Nós fomos lá conversar com ele, como o pessoal de Washington estava conosco, e nós estávamos fazendo o trabalho para eles, né? Nós falamos com esse mexicano em inglês e estávamos discutindo, poxa, mas o México tem um turismo de mergulho tão grande, o México é tão amigo do Brasil e o Brasil quer que esse tubarão seja protegido. Vocês querem que o México saia da próxima reunião com a fama de matadores de tubarão ou de um país amigo dos tubarões, né? Vocês querem que os mergulhadores do México sejam contra os tubarões ou a favor dos tubarões? E esses mergulhadores a favor dos tubarões, o termo seria Divers for Sharks, né? Esse pessoal de Washington gostou muito da abordagem que a gente usou, de usar o turismo de mergulho como contraposição à pesca, né? Uma atividade econômica brigando com outra atividade econômica, só que uma é destrutiva e a outra não. E eles nos proporam fazer uma semana de eventos no ano seguinte. No ano seguinte, não, isso foi 2009, 2010, acho que em 2011. Eles proporam uma reunião, só que eles queriam uma reunião que chamasse a mídia internacional para o Brasil, né? Aí, beleza, a gente ia fazer esta Semana do Tubarão, e aí quando a gente começou a se organizar, a Discovery já entrou em contato, se vocês fizerem isso, a gente vai processar, Semana do Tubarão o nome é nosso, Shark Week o nome é nosso, aí não podia ser nada com Shark, com Week, ou Tubarão e Semana, né? Aí a gente vamos chamar o quê? Vamos chamar o evento de Divers for Sharks, né? E como é que a gente vai chamar a mídia internacional para isso? A gente apelou, né? No Rio de Janeiro, quando acontece uma grande tragédia, as pessoas levam cruzes e ficam na praia de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Porque a mídia internacional parece que só conhece Copacabana do Rio de Janeiro, né? E quiçá do Brasil, além da Argentina, né? Nossa capital. Então, nossa capital, né? Buenos Aires. Então nós fizemos essa semana do Tubarão com o nome de Divers for Sharks. Como a gente esperava, e ficamos muito satisfeitos, 4 empresas de televisão internacionais foram fazer entrevista com a gente, porém nenhuma mídia nacional foi lá, o que nos deixou muito chateado, né? E aí nós distribuímos releases, até para o boteco da esquina a gente mandou release, né? E os releases eram Divers for Sharks, embaixo, entre parênteses, mergulhadores em defesa dos tubarões. Esse nome pegou. Quando a gente menos esperava, já estava com 20 mil seguidores no Facebook. Eu lembro que eu entrei, isso foi em 2011, eu entrei no Facebook para criar a página Divers for Sharks, que ainda era Orkut, meio que deixando de febre, e o Facebook sumindo, né? Vocês aí, pessoal, que não conhece, procure Orkut na internet, né? Aí daí surgiu... Dizem que vai voltar. Pois é. Que vai voltar, tem mais essa. Exatamente. E aí nasceu essa campanha, vamos dizer assim, esse coletivo de mergulhadores, de uma forma quase que informal, chamada de Divers for Sharks, para defender os tubarões. E quando a gente viu nas mídias, a maior parte dos seguidores, que hoje em dia a gente passa de 140 mil, a maior parte é de fora do Brasil, né? Então a gente continuou a tocar, nós adotamos isso como uma voz em comum dos mergulhadores para defender os tubarões, e estamos aí até hoje, né? Tá fazendo 12 anos já, então. Falei muito já.
Não, nada, maravilhoso. Hora de ir para água, consumir o intervalo de superfície inteiro. Vamos para água, vamos para água. Vamos para água. Receber tubarões. Isso. E antes da Dark Souls, qual era o teu envolvimento com o ambientalismo? Tu já tinha esse envolvimento maior? Eu tinha um ambientalista, eu sou instrutor de mergulho por formação, né? Tá. E eu usava, digamos assim, eu argumentava em prol do ambientalismo na minha voz solo, né? Nos mergulhos, nos meus cursos, dos meus alunos. Então não era uma coisa, era uma coisa bem definida, mas ela não era projetada para fora do meu ambiente de mergulho. Né, eu não falava numa mídia social sobre isso, eu falava com indivíduos. Né? A Divers for Sharks me fez aprender a levantar essa voz para fora de casa, né? Tipo, pegar o megafone e falar mais alto. Né? Que massa, eu acho que isso é uma obrigação nossa, né? Eu também, como instrutor de mergulho, desde o Dive Master também já tinha essa. Isso. Eu tive isso, né? Eu também tive minha fase coxiita. Em Arraial do Cabo, querer brigar com um barqueiro que levava o pessoal porque a gente podia mergulhar na Praia Vermelha, né? E aí os caras tiravam os nacos de coral de dentro da água e vinham perguntar, mas o que é isso? Você acabou de destruir uma colônia, provavelmente. Aí, com 50, isso era, né? Isso era, agora não é mais porque você matou. Mais ou menos por aí. Bem por aí. E eu acho que é uma obrigação, né? O Sharkcast, com certeza. Nasceu também da minha parte com essa obrigação de retornar para o meio ambiente, né? Tudo aquilo que eu já vivi debaixo da água, né? As experiências que eu tive. Isso. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. E o Truda, tu esbarrou no Truda de que jeito? Né? Truda, espero que tu esteja nos escutando, assistindo, porque tu tá na listinha aqui também. Tá? Com certeza ele tá assistindo, ou ele vai assistir. Ou ele vai assistir. Né? Cara, o Truda eu conheci, eu comecei a me relacionar com ele, né? Porque conhecer pessoalmente foi depois de alguns anos, né? Foi, acredite se quiser, numa lista de e-mail. Eu já tinha acesso ao nome do Truda através de pesquisas. Na época eu usava o Alta Vista como instrumento de pesquisa, não existia Google, né? E de vez em quando aparecia lá José Truda Palazzo Júnior, né? Mas eu vinha ter contato com ele por e-mail pela primeira vez na lista de mergulho DiveNet, uma lista de mergulho, né? Quer dizer, a gente já estava fadado a fazer alguma coisa de mergulho ligada ao meio ambiente, né? E aí eu vi as postagens dele sempre muito condizentes, né? Muito lógicas, quase sempre também agressivas, né? Agressiva de uma forma de vamos fazer, desculpa o palavreado, vamos fazer essa merda andar, puta que pariu, para de viadagem, vamos pra frente, porra, né? Falando coisas assim, que eu pensei, porra, o cara pode estar sendo grosso, mas tá certo, tem que empurrar, né? Tem horas que a gente tem que chutar a porta mesmo, né? E aí, depois de alguns anos conversando depois da DiveNet, começamos a trocar e-mails particulares, conversando. Na maioria, acho que absoluta das vezes, era eu fazendo consultas de alguma coisa. Ele, o que você acha disso, desse posicionamento? Eu acho que ele foi gostando do que eu fui colocando, das minhas opiniões, que quando precisou desse auxílio para falar de tubarões no ICAT, ele me chamou. Né? E aí que a gente se encontrou pela primeira vez em São Paulo. A gente combinou aí. Eu fui para São Paulo, ele foi do Sul para São Paulo, os gringos chegaram em São Paulo, e de São Paulo foi todo mundo em mutirão para Porto de Galinhas para essa reunião. Então, eu acho que levou pelo menos uns 3 ou 4 anos para eu encontrar com ele pessoalmente. Mas e aí, você trocava ideia para ele te ajudar nessa orientação para os seus alunos? Mergulhadores? Na verdade, não na orientação dos meus alunos, era mais, por exemplo, às vezes eu li uma publicação meio duvidosa, vamos dizer assim, entendeu? Né? Isso, tipo, porra, esse troço aqui não tá me parecendo defesa dos tubarões, não, tá parecendo alguém querendo enrolar, dizendo que tubarão não tem problema, entendeu? Mais ou menos assim. Claro que isso é uma coisa muito óbvia, mas existem muita coisa cinza, né, no meio do caminho. Aí nesses momentos eu consultava ele. Entendi. Aí ele, eu conheço esse estudo realmente é uma roubalheira. Ele dizia assim, isso daí foi comprado. Ou então, cara, isso daí a gente tem que pesquisar mais a fundo, porque pode ser certo, mas pode ser errado. Se a gente dá força, se for errado, vai dar merda, entendeu? Então era mais a minha consulta nele, em função do vasto conhecimento
de política ambiental, né? Tanto brasileira como mundial que ele tem, eu fazia muita consulta sobre isso, né? Às vezes uma pessoa que aparecia falando, cara, falou defendendo o tubarão, mas eu não gostei do jeito que falar. Ele, isso daí é um bandido, isso daí é da máfia da pesca, eu não acredito não sei o quê. Né? Coisas bem estilo Truda, mas que para mim foi um grande aprendizado. Né? Eu posso dizer que o pouco que eu conheço de política ambiental, nacional e internacional, esse pouco foi ele que plantou dentro de mim, foi ele que direcionou, rega aqui, arranca isso daí que isso daí não presta, tira, vai em frente, segue aqui, fala aquilo, fala ali, foi bem por aí. Que massa. E como é que os tubarões chegam na tua vida? Já Cara, como instrutor de mergulho? Exatamente. A gente, como instrutor de mergulho, uma das coisas que a gente sempre tem que responder mas não vai ter tubarão não, né? A gente sempre fala isso e eu sempre parti para piada, né? Olha, pode até ter, não. A gente aqui não vai ver, né? E, infelizmente, pode não ter. Infelizmente, não. Exatamente, mas eu sempre tive uma tendência a gostar de ver bicho grande embaixo d'água. Né? Tem gente que adora, não vou falar mal do peixe palhaço, que ele é lindo, ele é bonitão, ele deve atrair milhares de mergulhadores do mundo, né? Mas, eu preferia ver um peixe muito menos colorido, de repente uma garopa, mas uma garopa grande, né? E com o tempo isso foi sumindo, né? Isso foi reduzindo cada vez mais, quiçá tubarão, né? Tubarão eu mergulho desde os meus 15 anos de idade, estou com mais de 50, então mergulho tem uma data já. De vez em quando a gente via aqui no Rio de Janeiro, embaixo d'água. Depois passou, não, aí só Recife, e em Recife depois quase que só lixa em Recife, e agora se você quer ver uma outra espécie, você tem que ir para Noronha ou arriscar em Abrolhos, né? Então, em algum momento eu parei de simplesmente ficar puto com isso, comecei a reclamar em voz alta, e aí depois pensei, não adianta só eu reclamar em voz alta, eu tenho que organizar essa minha linguagem, né? E aí foi quando eu recebi esse convite do Truda, que aí eu descobri, vamos dizer assim, um outro mundo, um outro megafone para botar a minha voz, né? Que foram as políticas que tomam decisões. Né? Aí já foi processado várias vezes, etc e tal, né? E por aí vai, né? Faz parte. Mesmo? Sério. Porque o que essas políticas, essas comissões, sejam elas brasileiras ou internacionais, elas obrigatoriamente têm inscrições abertas a qualquer um. Né? Por exemplo, se nós três fôssemos nada contra vendedor, muito menos nada contra pastel, tá, gente? Mas se nós fôssemos profissionais de venda de pastel, não tivéssemos nada a ver com o meio ambiente, e a gente quiser ir na Comissão dos Oceanos da ONU, na Comissão de Espécies Migratórias, a gente faz a inscrição online e a gente vai. Eles são obrigados a atender a população, né? Então, eles sabem que vai ter gente que vai fazer discursos diferentes deles lá, vai ter gente que vai botar a boca no mundo e vai ter gente que vai incomodar. Se eles não podem nos proibir, a única forma de incomodar é o quê? É impondo medo, né? Ou impondo gastos que eles sabem que a gente não vai ter. Então, por exemplo, eu nunca fui processado no Rio de Janeiro. Eu sou processado em Recife, na Bahia, que aí cada etapa do processo eu tenho que pagar passagem aérea minha, eu tenho que pagar passagem aérea do advogado, eu tenho que pagar hospedagem, aí você faz tudo, chega lá, e já aconteceu de eu ser processado com outras partes, em Salvador, fui para Salvador, eu e o advogado, chegamos lá, uma das partes não foi, a reunião foi transferida, quer dizer, eu paguei aquilo tudo à toa. E aí, claro... vai pagar de novo para ir outra vez, quando for a hora da... Exatamente, e aí, só um exemplo desse, esse da Bahia, a gente foi, perdemos em primeira instância, nosso advogado foi para a segunda instância, ganhamos em segunda instância, estamos em processo de aguardar a terceira instância, para aí uma vez eu ganhando em terceira instância, aí eu entrar com um processo pedindo o ressarcimento de tudo que eu gastei. Então nego começa a te comer o dinheiro do bolso, e você vai levar 10, 12 anos para conseguir ver aquele dinheiro de volta. Então, muitas vezes é com isso que eles contam que a gente vai calar a boca. Tipo, eu antes de dormir, caralho, eu não vou falar mal dessa vez não, porque eu vou ter outro processo, vou gastar um dinheiro, até vou ganhar, mas vou levar 10 anos para recuperar o meu dinheiro. Então, eu vou calar a boca. É isso que eles querem, né?
Mas Sim. isso é os membros da indústria pesqueira ou de outras áreas também? Até acadêmico também. Engenharia de pesca, por exemplo. Né? Capaz. Da parte acadêmica de biologia e conservação, acho que nunca fui processado por ninguém, mas por engenharia de pesca já. Uhum. Sim. Aí, né? E aliás, uma curiosidade. Esse caso da Bahia, o lado, não vou dizer bom, mas o lado engraçado é que eu me senti importantíssimo, porque eu fui processado junto com o Facebook. Facebook era meu colega de banco dos réus, tá? Porque a postagem foi no Facebook, Então eu sentei e sentou alguém do Facebook do meu lado. Eu senti, pô, eu sou poderoso pra caralho, eu tô do lado do Facebook aqui no juiz. Não, Facebook. Aí são com essas coisas engraçadas, né? Que loucura, pois é. Que loucura. E aí isso deve tornar o teu trabalho como ambientalista algo muito desafiador. Eu diria algo muito, muito teimosia, né? Sim, total. Total. Mas é bem por aí mesmo. A gente muitas vezes tem que parar e pensar se vai valer a pena. Aí quando a gente para de olhar para o indivíduo que está aqui, pensa no bem que a gente pode produzir, foda-se, vou lá. Sim. Vou acumular mais um pro caderninho, né? Então vamos embora. Sim. Que loucura. É bem difícil você fazer essa atividade, né, de divulgar a ciência, divulgar a importância dos tubarões e tal, e falar que a pesca é o principal causador, né, de grande declínio das espécies de tubarões e raias, porque vão ter representantes como quando eu faço processo de divulgação científica no Instagram, de pescadores e tal, que falam que você está falando com dado, com base científica, e fala que é mentira, que isso aí é papo só para falar que não pode pegar tubarão. Tipo, eu fiz uma publicação sobre a presença de metal pesado na carne de tubarão, né? Carne de cação e tal, que não se pode consumir, carne de cação. Aí um pescador mandou assim que isso foi um estudo que foi feito na Bahia, no Japão, que estava altamente poluída, isso não acontece, isso é mentira. E, tipo, tem vários estudos mostrando, em vários locais do mundo, mostrando que tem... Sim, inclusive aqui no Brasil, né? Metal. Inclusive aqui. Uhum. Sim, eu trabalhei no mestrado. No mestrado eu trabalhei com uma espécie de tubarão, que é o cação bagre, né? Aquela dos esqualiforme. Uhum. E vive em 200 metros, 300 metros de profundidade. Aí meu orientador do mestrado lá da FRJ, o Marcelo Viana, ele fez uma outra pesquisa com o material que eu usava na minha para ver metal pesado, e eles descobriram alta concentração de metal em tubarões que viviam 200 metros de profundidade, 300 metros. Aqui no talude mesmo, na quebra do talude, sim, aqui, sim. frente à Baía de Guanabara. Assim. Ou seja, no quintal da casa da gente, né? No quintal da casa de vocês, Entendeu? Então, essa pressão, assim, é bem difícil de lidar, né? Porque é a pesca, né? Que causa. Com certeza. São animais de ciclo de vida longo, que não conseguem reproduzir rapidamente. E a pesca tira uma velocidade muito mais rápida do que eles conseguem exato. A população. Uhum. Pois é. Enquanto os tubarões são estrategistas, né, para reprodução, eles demoram a amadurecer e etc e tal. Né, a pesca dele... exatamente. Uhum. É absurdo isso daí mesmo. Uma coisa que eu de vez em quando encontro muito entrave também, nessa interface de falar de pesca, é que às vezes os pescadores dizem: vocês querem que a gente morra de fome, que a gente perca o emprego, que nunca mais trabalhe. Primeiro, para começar, eu acho que em nenhum lugar do Brasil a pesca dita artesanal exista algum lugar em que sobreviva apenas de pesca de elasmos, de tubarões e raias. Eu acho que em lugar nenhum. Isso daí só a pesca industrial e até a pesca de outros países aqui dentro que ocorre. E aí eu sempre cito para eles o exemplo: olha, gente, o Brasil já passou por uma crise absurda em 86, que foi tirar o emprego de toda a indústria baleeira no Brasil. Tinha indústria baleeira aqui, né? Quem acha que não, os arcos da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, eles foram o reboco do Arco da Lapa,
era gordura de baleia, né? A iluminação pública do Rio de Janeiro, e eu acredito que a iluminação pública daí do Sul também, era óleo de baleia. Então tinha muita gente baleeira aqui no Brasil inteiro. Eu sempre chamo a atenção um ponto turístico lindo, Búzios. Búzios tem lá a Praia dos Ossos. O que era a Praia dos Ossos? Onde os caras arrastavam a baleia morta para desossar. Levavam a carne, a gordura e os ossos ficavam ali. E cadê? O pessoal que morava em Búzios vivia de baleia. O pessoal daqui do Rio de Janeiro tem uma pedra famosa que os caras iam para lá de binóculo e quando viam a baleia apontavam, é a Pedra do Arpoador. O nome da Pedra do Arpoador é por causa disso, do arpão. Por causa disso, né? Então, quer dizer, esse pessoal ele não morreu, não estão passando fome, não estão desassistidos até hoje. Outra grande crise que o Brasil teve foi quando a gente proibiu a pesca de tartaruga também. Tinha gente que vivia de pegar tartaruga, caçar, matar, comer, vender, né, até para subsistência, e isso foi proibido. Então, uma vez que toda a política governamental, e aí toda significa o assistencialismo e etc e tal, reinserção de empregos, se for tudo feito da forma que tem que ser feita, a gente consegue parar com aquela atividade danosa para o meio ambiente e reinserir o resto todo do pessoal em outras atividades. Então, está na hora do Brasil crescer e dizer, para com isso de que vai morrer sem emprego, que não vai conseguir sustentar a família. O Brasil, a nossa sorte é que o Brasil ainda é um país rico, porque o que roubam dele dava para sustentar mais uns 2 países desse tamanho, né? Então, recursos para isso, etc e tal, a gente tem. Falta o quê? Falta a vontade de salvar o tubarão. Assim como guardadas as devidas proporções, falta a vontade de salvar a Amazônia, falta a vontade de despoluir a Baía da Guanabara. Recursos, tecnologia a gente tem. Falta vontade e inserir a população não como coitadinhos desassistidos, mas como pessoas que vão participar desse processo, né? Então, possível mas é difícil discutir, né? É difícil. Não, antes de colocar mais uma pergunta, Felipe, só rapidinho, só a título de curiosidade, principalmente para quem é daqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? O que o Pinguim comentou, a gente vê nas praias de Santa Catarina. Todo mundo vai perceber que a maior parte das praias aqui, subindo ali de Ibituba até Santo Antônio, todas elas sempre têm um canto que é armação e matadeiro. A armação, para quem não sabe, é da onde o pessoal saía de barquinho a remo para pescar baleia e arrastar até o matadeiro, onde eles matavam, descarneavam e tal. Então, por isso que a gente também encontra, assim, né, como... Pois é, já foi, histórico, já foi cultural, já foi importante economicamente, né? Sim. Mas a importância biológica falou mais alto e se parou. E todos os empregados dessa indústria, ninguém morreu de fome, né? Desassistido. Não. E o que a gente tem hoje? Né? Eu sou de uma geração que, então, assim, eu tinha desejo quando criança, quando jovem, adolescente, de ir para o Greenpeace, andar, tá, de preferência nos zodíacos, lá na frente dos baleeiros, entre o arpoador do baleeiro e as baleias. Isso. Né? E eu lembro que era raro da gente ver baleias nos nossos litorais aqui. E como é interessante, para mim, pelo menos, é gostoso ver cada temporada de baleia, mais baleias em praias aqui do Rio Grande do Sul. Aumentando, galera, né? Exatamente. A galera não via e fica espantada vendo baleia em Torres, em Tramandaí, em Bé, no Farol da Solidão. Antigamente não via. Por quê? Porque elas se afastavam da costa. Poucas que sobravam não eram bestas, não iam ficar na costa para serem aquadas. Sim, exatamente. Né? A população que se aproximava desapareceu, né? Acabou. Desaparecia, exato. Então isso a gente vê um reflexo muito legal em que 40 anos. 40 e 50 anos de moratória. Biologicamente falando, 40 anos eu acho que não é nada, né? Não é nada. Porque é um bicho que vive muito tempo, então o período de geração deve ser de 30 anos, 40 anos. Então, ou uma geração, ou algumas gerações que levou esse aumento da população, né? Principalmente da baleia jubarte, né? No nosso litoral cresceu muito a população de baleia jubarte. E Pinguim, diz uma coisa, como é que tu percebe a tua relação quando tu chega nessa galera mais praiana mesmo, o pessoal da pesca artesanal, o cara que tá ali, que vive na luta do dia a dia, de sair às vezes com, né, o caiquezinho, não dá para chamar de caiquezinho, mas vai com a sua canoa. Dá para chamar de caique, isso. Né?
É complicado justamente por causa da falta de informação. E, digamos assim, o termo fake news pode ser novo, mas a desinformação ela acontece há décadas, né? Tudo o que a dita semi-indústria, semi-industrial, isso não existe, ou é industrial ou não é, né? Uhum. O que os intermediários, vamos dizer assim, tudo que os intermediários querem é que os pescadores simplesmente odeiem quem fala contra eles. Então, Sim. toda a informação não, isso daí vai acabar, ele vai dizer que vai ajudar, vai proteger, mas aí quando tiver a lei vai existir, não vão fazer mais nada, vocês nunca vão receber. Então, isso faz com que essa turma praiana, a turma que, digamos assim, está do lado de lá da causa, está na pesca, né, dificilmente nos dê ouvido. Vira tipo, a gente já se aproxima como uma conversa de time de futebol, já se aproxima com a cara de aquele dali é inimigo da minha causa, né? Então, por mais que se fale, eles já estão com os ouvidos tampados e a cabeça feita. Então é muito difícil a gente conseguir argumentar. Muito difícil mesmo. Entendi. Eu crio algumas, né? Às vezes eu me coloco em Nárnia, né? Em mundos cor-de-rosas, com unicórnios e arco-íris, né? Porque essa galera sofre, né? Com, vamos assim, a falta do tubarão impacta diretamente o estoque pesqueiro deles. Então eles têm que sofrer com isso. Né? Então mas eu também te entendo que eles também têm uma lavagem cerebral muito forte em cima disso para realmente se blindar e não querer escutar, né? Voz da razão, voz da ciência, né? E entender um pouquinho melhor. A gente está não vou dizer, talvez não sei se chega a ser mundo, mas pelo menos no Brasil a gente sabe que tem pessoas que resolveram negar que a Terra é redonda, né, que ela é plana e etc e tal. Então, num país em que ainda se tem esse tipo de pensamento, como é que a gente vai argumentar que os tubarões, esses animais, estão indo à extinção? Quer dizer, na verdade, é virar para o pescador, meu colega, senta aí, olha só, você tem duas opções. Ou você para de pescar agora e sobra um pouquinho de tubarão, ou você vai pescando até você morrer, talvez você ainda continue pescando tubarão, mas seu filho já não vai, porque o bicho vai estar extinto, vai ter acabado. O cara não acredita, simplesmente. Não acredita. Mas eu acho que tem alguns que têm essa noção de que o bicho é importante e que está acabando, né? Então eles capturam, vão devolver para o mar e tal. Eu acho que tem uns que têm essa noção, porque é difícil ele ter essa noção, assim, a população, a sociedade ter essa noção de que os tubarões estão acabando. Eu fiz uma publicação recentemente no Instagram falando que 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos, no mundo inteiro. E as pessoas sequer acreditam nesse número de 100 milhões. Eles acham que não existe 100 milhões de tubarões no mundo. Pois é. E 100 milhões é um número absurdo. Com certeza, não tem a menor noção disso, né? Quer ver uma coisa engraçada? Uma vez eu estava na praia de Copacabana conversando com um surfista, né, explicando para ele a causa dos tubarões, que mais de 100 milhões de tubarões são mortos por ano, que hoje em dia grande parte dessa matança é por causa da barbatana, que chega a valer no mercado internacional $100. Aí o cara, caraca, é mesmo? Onde é que eu consigo pescar para vender essas barbatanas? Aí eu pensei, puta que pariu, eu fui municiar o inimigo aí. O inimigo, E aí a gente entra em dados, né, que tu e o Truda levantam muito bem essa bandeira, que é da indústria de turismo de tubarão, né? Se uma barbatana ali, 1 quilo de barbatana pode chegar a $100, um tubarão Exatamente. Vivo rende para um país que consegue trabalhar o turismo do tubarão, na média, esse é dado antigo, tá, galera? Esse é dado das Bahamas ainda do ano de 2000, quando eu morava lá. $1 milhão por ano. Pois é. Essa é a receita que um tubarão vivo traz para um país que faz turismo adequado por protocolo. Exatamente. Então, é uma renda muito melhor distribuída, né? Porque você distribui essa renda para a pousada, para o cara que aluga bugre, para a companhia de turismo, para o cara do barco, para o marinheiro, para o mestre do barco, para o dive master. Você distribui muito melhor
essa renda do que só restaurantes, isso, do que só para o pescador e para o intermediário. Exatamente. Né? Isso é que é absurdo. Mas como é que a gente vai... Eu sempre falo, como é que a gente lida com situações em que a caudal e a dorsal de um tubarão-baleia chegam a valer mais de $10 mil cada uma, né? Quer dizer, um tubarão-baleia rende $20 mil, o que não é nada em relação ao turismo, mas para um pescador pegar $20 mil muda a vida dele de repente. Muda a vida dele. E a gente está falando muitas vezes de pescadores na Indonésia. O cara que nunca... País pobre, né? Pois é. Muito pobre. Talvez $20 mil seja o que ele possa projetar ganhar a vida inteira dele. É complicado. Com certeza. É bem complexo. É claro que é vendido para ele que vai render $20 mil. Aí divide com o intermediário, com o traficante. Sim. Quer dizer, o pescador acaba ficando com um pouquinho só, que vão dizer que os custos de exportação e de secagem é mentira. Mentira, né? É só realmente a indústria destruindo o meio ambiente, fomentando mentiras, né? Sim. E meio que subornando o meio do caminho inteiro, né? A cadeia produtiva inteira. Você quer ver um exemplo que aconteceu em Recife, né? Há talvez uns 8 anos atrás, mais ou menos, tinha uma indústria de pesca de Recife que pagava os seus funcionários uma parte em dinheiro no barco, encostou no pier, pagava uma parte em dinheiro, e para os próprios pescadores, marinheiro, para os funcionários do barco, não necessariamente o cara que estava ali pescando, o marinheiro, o mestre do barco, recebiam uma cota de barbatanas. E essa cota de barbatanas já tinha um intermediário no pier, esperando ele chegar, me dá tua cota de barbatana que eu te dou o dinheiro. Quer dizer, estavam transformando a barbatana em moeda de troca com o pescador, e uma moeda de troca de um dinheiro que ele recebia na hora. Quer dizer, o cara está há 15 dias no mar, isso em Recife. Recife. 8 anos atrás. Isso 8 anos atrás falando. Flagrado há 8 anos atrás. Não sei se continua até hoje. Então olha que absurdo, né? Hoje tem a questão, né, de não descartar o charuto, né? Que eles cortam as nadadeiras e descartam o resto do corpo do tubarão no mar. Agora no Brasil é proibido, né? Tem que chegar no pier, no cais, com o corpo do tubarão, porque aí vai ocupar o limite, ocupar o espaço, né? Do barco. Reduz o volume, né? Volume, mas eu já vi relatos do próprio pessoal da academia que, tipo, chegava lá, o fiscal tinha uns 2, 3 corpos, né? 3 charutos de tubarão, mas depois que o fiscal ia embora, eles pegavam lá no fundo várias caixas só com a nadadeira, entendeu? Totalmente desproporcional, né? Exatamente. Infelizmente é isso mesmo. Totalmente desproporcional. Eu vou mandar uma imagem para vocês. Assim que eu desligar aqui, eu procuro ela. Não estou vendo aqui no meu notebook, mas devo ter em algum HD guardado. Que é uma imagem da Costa Rica, que eles estavam conseguindo quebrar juridicamente essa lei das nadadeiras aderidas, né? O International Fins Attached. Os caras pegavam a cabeça do tubarão, tiravam um fiapo de pele das costas que ia até a caudal, então cabeça, só um fiapinho de pele, as nadadeiras laterais, a dorsal e a caudal, e o charuto inteiro ainda era jogado fora. E eles diziam, não, mas as nadadeiras estão aderidas umas às outras, não ao corpo. Então eles estavam conseguindo quebrar essa lei, e infelizmente por um detalhe técnico bizarro, cara, bizarro mesmo. Viagem isso. Eu vou achar essa imagem e mando, depois você posta ela embaixo do vídeo, nos comentários, que o pessoal vai ter acesso. O que Brasil protege de tubarões hoje em dia? Cara, é complicado isso, tá? Complicado. Efetivamente, cientificamente, o Brasil faz um trabalho legal, tá? De produção científica, de levar as comissões internacionais, mas quando chega na parte burocrática, na parte comercial, quando sai do Ministério da Educação e do Meio Ambiente e entra no Ministério da Economia, digamos assim, a coisa muda drasticamente. Tá? A gente não pode continuar tendo aceito
redes de supermercado dizendo que vendem cação, tem que dizer qual espécie é, tem que dizer a origem da espécie, tá? Então, supermercados, feiras, em Santos, Porto de Santos, São Paulo, eu já vi na peixaria de lá alguns termos que eu nem conhecia. Eu vi vendendo cação, eu vi vendendo caçonete e eu vi vendendo caçoa. Caçoa. Sabe por quê? A gente tanto tá martelando, cação é tubarão, cação é tubarão, cação é tubarão, que criaram o caçonete e criaram a caçoa. Aí devem estar dizendo, não, o cação é tubarão, mas o caçonete e a caçoa é outra. É outro. Tá louco. Entendeu? E isso daí era uma coisa, vigilância pública podia fazer isso. Isso, na verdade, até uma coisa curiosa, você pode, de repente, procurar o Dr. Cristiano Pacheco, advogado daí de Porto Alegre. O Cristiano Pacheco, há alguns anos... ele pessoalmente, inclusive. Então, você sabe que o Cristiano Pacheco conseguiu processar 3 redes de supermercado aí contra comércio de tubarão, mas usando o Código de Defesa do Consumidor. Ele não usou nenhuma lei ambiental, ele usou o Código de Defesa do Consumidor, claro. Justamente sobre isso. Não existe cação, você tem que dizer qual espécie é e qual a origem. Perfeito. Processou, acho que o Big, o Walmart e Carrefour. Levou anos para essa ação andar. Tá? Teve problema que o Ministério Público teve que meter o dedo, porque não estavam tocando a ação como devia estar tocando, mas saiu e perderam. Né? Então, quer dizer, é isso que eu digo, falta um trabalho interministerial, falta o governo como um todo se envolver nisso. Né, fazer uma campanha, por exemplo, as novelas das televisões têm campanhas bonitas, campanhas contra bullying, né, contra maus tratos, etc. e tal. Por que não inserir uma campanha dessa numa dessas novelas? Gente, cação é tubarão, vocês sabiam? Olha só a causa má formação fetal. E os tubarões do Brasil têm mercúrio, sim. Então, quer dizer, falta a gente fazer um coletivo, assim como aconteceu com as baleias, digamos assim. Falta um Roberto Carlos virar e cantar e criar uma música das baleias que seja um sucesso estrondoso, que até criança vai cantar na rua. Eu amo o tubarão porque ele é meu amigão. Aí talvez a coisa comece a mudar. Né? Falta esse engajamento. A ciência a gente tem, a política ela fala o que tem que fazer, mas ainda não faz. Né? Então falta um engajamento um pouquinho maior do resto dos outros setores, inclusive a população no geral. Né? E aí talvez tenha que ser um samba, de repente, aqui no Rio de Janeiro, um pagode, um funk, que seja, alguma coisa dos tubarões, né? Claro, exato. Eu acho, até estava comentando com a Ninha Santiago, essa minha amiga que mora em Cozumel, né? No programa que a gente fez, que foi da semana passada, que o tubarão tem um problema, o tubarão não é fofofauna. Né? Exatamente. A baleia, o golfinho, tartaruga, tudo de cara virou fofofauna. Então era bonito defender as baleias, né? Na década de 70 e 80. Era bonito. Com certeza. Eu lembro, isso até eu quero perguntar pro Truta qual era o envolvimento dele na Save the Whale, que era uma loja que tinha aqui em Porto Alegre, inclusive. Então era legal ter um adesivo da Save the Whale, que era uma cauda de jubarte, né? Boa. E tu começa a ver isso, por um lado, assim, felizmente, com o Baby Shark agora, nos últimos, sei Sim, isso. 8 anos, talvez. Né? Quero crer que a gente está no início. Uma amigona minha Nutri, a Larissa, teve neném o ano passado, agora na virada do ano, durante o ano passado. Aí no final do ano sempre levo um presente para ela. Eu fui comprar um presente para Martina, para bebê, né? Entrei na loja de brinquedo, o primeiro tubarão que eu vi é para Martina. Né? Boa. Justamente a gente começar esse trabalhozinho de base com os pequenininhos. Sim, né? Exato, com certeza. Porque, vamos dizer assim, talvez as nossas gerações, mais uma ou duas mais velhas, e a geração talvez imediatamente abaixo da nossa, não tenha cabeça ainda para uma mudança dessa, né? Mas as novas, pelo menos nas novas gerações, vamos tentar desde sempre ensinar o certo. Né? Isso aí. E aí, galera, esse episódio está saindo na quinta-feira santa. Para quem ainda não comprou, não compre cação, né, por garopa. Garopa é garopa, cação é tubarão. Né? E das coisas que a gente mais vê, né, infelizmente, nesse período de Páscoa, é justamente isso.
Eu trabalhei uma época no mercado público aqui de Porto Alegre, sou um apaixonado pelo mercado público aqui, e é onde a gente tem a maior parte das peixarias, né? Quem gosta de comprar peixe, normalmente peixe fresco, o melhor local de peixe fresco é lá. E eu vi numa Semana Santa, tive a infelicidade de ver um caminhão desembarcando os charutos, né, de tubarões. Não consegui identificar a espécie porque estava sem cabeça. Mas claramente a gente vê. E aí tu entra dentro, naquele momento não tinha nenhuma sinalização sequer que era cação, né? Então a gente tem esse fator complicante ainda, né, na história. Com certeza, com certeza. Porque cação pode incluir uma variedade de espécies, não só de tubarão, mas de raias, né? E outra, né? Principalmente a gente aqui no sul, desculpa, Felipe, a gente muito treinado no olho a identificar carne de gado, de ovelha e de frango. Fica fácil, tu bate o olho dizendo isso aqui não é picanha. Isso aqui agora a gente tá falando um assunto sensível pro pinguim, que é vegetariano. Não, mas é exatamente isso. Cada localidade tem o seu treino, né? Digamos assim, é impossível que os pescadores não saibam identificar as espécies. Claro que sabem, né? E se fossem devidamente orientados sobre essa estão protegidas por lei porque estão ameaçadas de extinção, se fosse um treinamento bem dado na cadeia inteira, ou seja, se o conhecimento tanto científico quanto político, legal, digamos assim, chegasse até a ponta da cadeia, que são lá os caras que estão tirando os animais da água, eles iam saber, olha, esse está proibido, esse não está, devolve, não devolve, mas assim como o Ministério da Agricultura não tem outro termo a não ser faz trabalho de cego, de fechar os olhos sobre agrotóxicos e bota os agricultores, bota os agricultores com alto índice de câncer e etc e tal, sim, assim como fazem isso com ele, a pesca faz a mesma coisa com os pescadores, né? Deixa os caras desinformados, matando animais que não poderia matar, que vai prejudicar o próprio meio ambiente que ele tira o seu sustento e faz ele pegar animais que são tóxicos para o ser humano e colocar na cadeia produtiva de mercado. Apesar da ciência existir e apesar a Anvisa tem a sua regra de mercúrio, sim, só que não faz nada com relação a isso. Sim. Né? Não, e já foi no São Paulo, né? Foi visto que eles servem carne de cação em creche pública, em creche, em escolas públicas, aqui no Rio de Janeiro também, pois é. Não duvido que aqui também não sirvam. Não tem estado, mas não duvido de nada. Não teriam conhecimento, né, que a espécie é proibida de captura, a captura da espécie proibida, que às vezes eles postam foto mostrando o rosto, capturando uma espécie que é um crime ambiental e está postando foto na rede social mostrando o rosto, fazendo um crime ambiental. Se a pessoa soubesse que era um crime, ela não ia fazer isso, né? Pois é, exatamente. Então, quer dizer, falta um envolvimento todo, de novo, por falta de um exemplo melhor, falta uma música que viralize, que todo mundo cante, e que nessa música explique, né? A música do Roberto Carlos, ele falava que os filhos não iriam mais ver as baleias, só em museu, então música. Quer dizer... Eu não lembro dessa música, juro que eu não lembro dessa música. Depois procura ela aí, bota em algum lugar de fundo aqui. Vou botar na descrição. Boa. Porque era uma música realmente informativa, né? Então, emotiva, falta isso, né? De repente, um desenho animado, de repente pegar o Baby Shark e fazer o Baby Shark crescer, virar o Adolescent Shark, virar o Universitário Shark, e aí o Universitário Shark vai para a faculdade e aprende, nossa, mas estão matando a minha espécie? Não pode, e aí as crianças vão aprender isso de uma forma lúdica, divertida, e aí, de repente, eu tenho certeza que se tem um desenho desse, de um tubarão que vai para a faculdade, descobre que estão extinguindo a espécie dele, que vai criar simpatia, que o pessoal, não come mais não, não pode. Né? A gente começa a mudança, né? Sabe que agora eu estava lembrando, né? Não tenho propriedade para dizer que foi um dos principais motivos, né, para a adesão da moratória, mas o que era tanto de imagem que a gente via, principalmente gerada pelo Greenpeace, provavelmente pelo Sea Shepherd também na sequência, né, dos arpoamentos, né,
sangue das baleias, as mães com arpoadas de barriga para cima, com os filhotes do lado, em desespero e já puxado para dentro do barco. Né? Isso são imagens que me impactaram muito quando criança e adolescente, né? E eu quero crer que em termos de novo, assim, de aproximar o público geral, eu acredito que isso ajudou muito na questão da decisão política de moratória, né? E tem ajudado muito até mesmo na questão de, acho que foi agora recentemente, o Japão meio que declarou que vai abandonar, né, a famosa a pesquisa científica de cetáceos. Mas eles falam isso... Não, é porque eu andei lendo que a própria população no Japão está deixando de consumir, né? E infelizmente a carne é essa, né? Para quem não sabe, Japão, Noruega e, para não errar, Finlândia. Finlândia e tem mais algum outro aqui de cabeça da não me lembro. Ilhas Faroe, né? Isso. São os poucos países que não assinaram a moratória da pesca da baleia, e aí eles estabeleceram uma cota de pesquisa científica anual, né, que todo mundo sempre soube que isso era substituto à pesca da baleia, porque isso virava comida, né, enlatada. Né, a carne igual para no mercado, né? Exato. Mas eu andei lendo que, o próprio japonês está deixando de consumir, está mais consciente, deixa de consumir, e essa carne está virando ração de cachorro. Pois é. Tem um paper aí falando também de carne de tubarão e raia virando ração de cachorro, lá na Singapura, eu acho. Tem sim, eu já cheguei a publicar sobre isso. Tem sim. É complicadíssimo, né? Você estava falando sobre fazer um programa, uma música e tal. Fizeram isso, né? Os documentários com as baleias, né? Que eram não só mortas, mas que eram capturadas e levadas para os parques, né? Os golfinhos, levados para os parques, onde a pessoa vai lá, tira foto com o golfinho. Então, Blackfish, aquele documentário que todo mundo viu, o Seaspiracy também todo mundo viu, Netflix. Então, tinha que sair algum documentário também sobre tubarão nesse nível, assim, para... Exatamente, até, digamos assim, até tem alguns poucos, né, mas infelizmente ainda não viralizaram, né? A gente tem o Sharkwater esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, faleceu... Isso, do mergulhador. Nós temos o Shiver, que é de Moçambique, né, de um instrutor de mergulho de Moçambique, que é muito legal também. Depois eu acho o link e mando para vocês. Eles só viralizaram entre quem já é do grupo, né? Quem já é do grupo de defender tubarões, né? Eu digo, falta alguma coisa na rua da criança cantar, do cara do padeiro tá lá fazendo o pão e está assoviando aquela música, alguma coisa realmente viral na população, né? Toda. Aí talvez pegue. Mas é um tema difícil, né? Infelizmente é um tema difícil. Ele não é nada carismático, né? Botar no TikTok, comandazinho. Isso. Com certeza. E ao mesmo tempo, né, é fácil, né? Eu sei que tu também tem experiência fazendo esse trabalho de base com crianças, né? Eu já acompanhei vocês fazendo coisas em escolas infantis. E eu faço... Isso. Por causa da pandemia, eu não fiz ainda na pós-pandemia, mas eu fazia todo ano, eu fazia pelo menos 1 ou 2 palestrinhas que eu faço de boas, assim, em escolas de jardim de infância. Isso. E é tão gostoso, a gurizadinha é tão curiosa. Com certeza. Sempre dá auê, porque eu tenho um dentinho de cinza recifenho que daqueles que caem, né, nas alimentações, então a gente juntava, então com facilidade, eu levo junto e brinco sempre assim, quem é que perdeu o dente? Quem é que tá sem dente de leite, né? Vamos ver se cabe na tua boca. A pesada adora. Com certeza, exatamente. Fazer, né? Sim, as crianças são muito abertas a novas informações, né? Eles ainda não criaram uma barreira no cérebro que separa algumas coisas das outras, né? A criança dificilmente fecha os olhos para aquilo que ela não quer ver, né? Ela vai abrir a boca e vai chorar, e vai ver e vai chorar, ou seja, ela vai exteriorizar uma reação, né? Que é o choro, se ela achar a coisa feia, se ela achar a coisa ruim. O ser humano, ele fecha os olhos e olha para o outro lado, né? Adulto, né, dizendo melhor. Então a criança está muito aberta ainda.
tomara, né, que essa nova geração aí que esteja chegando seja muito mais tubaronizada, né? Tomara mesmo. Eu ia falar shark friendly, mas tubaronizado é mais legal. É bem mais legal, gostei. Muito bom. E aí, falta tipo, outra ideia, falta um X-Men charmosíssimo ou charmosíssima ser um tubarão, né? Aí, quem sabe, já tem alguns heróis tubarões, mas falta aquele grande viralizador, né? Isso. Tem aquele filminho do... o Shark Boy e a Lava Girl. Isso. Tem um X-Men que é tubarão também, mas não viralizou. Infelizmente não viralizou. Mas aí, me conta o seguinte, fiquei muito curioso quando eu vi uma postagem tua, preparando um monte de GoPro numa régua para fazer um trabalho na Ilha Grande. Que trabalho é esse? Isso, na verdade, aquela régua, ela não vai ser usada na pesquisa, né? Aquela régua era porque a GoPro 10, eu não vou dizer que ela tem um problema, não é um problema. É uma vantagem da GoPro 10, mas que não, essa vantagem não serviu para gente, né? A GoPro 10, ela grava em 5K de resolução e 120 frames por minuto, né? Então, uma imagem de resolução altíssima, em que se você precisar reduzir a velocidade do vídeo para, por exemplo, identificar aquela espécie que está lá mais longe, você consegue. Só que a GoPro é uma câmera de aventura. Ela foi feita para fazer aventura. Ela não é uma câmera para documentário. Então, 5K 120 de frames por segundo, ela esquenta muito e o vídeo dela, ela só aguenta fazer o vídeo até uns 25, 26 minutos e ela desliga automaticamente por aquecimento, né? Então, eu estava com aquela régua levando as GoPros dentro d'água, para dentro da piscina, para ver em qual resolução e frames por minuto a gente conseguia 1 hora de gravação ininterrupta, né? Massa. Então... Massa a ideia, né? Mas o trabalho era chato pra cacete, né? Você bota 7 GoPros, liga, bota no fundo da piscina e fica olhando. Aí você vê a luzinha pisca. Daqui a 10 minutos você não aguenta mais olhar para baixo. Aí você olha, estica a cabeça, levanta, estica a coluna, aí você vai, olha, tem uma desligada. Puta que pariu, aí vai lá, tira. Né? Mas o lado bom é que vai vir essa pesquisa, nós achamos a resolução que a gente vai usar para debaixo d'água, e a gente vai usar, na verdade são sete câmeras, porque uma é reserva, né? A gente vai usar 6 bases subaquáticas feitas de PVC, com cada uma delas com uma câmera distribuídas em pontos diferentes, né, seguindo uma metodologia científica para comprovação para registro, porque comprovação a gente já tem, para registro da presença dentro da Baía da Ilha Grande, na janela do meio do ano, de maio a junho, da presença de mangonas prenhas e de galha preta também, né? A gente já tem imagem desses animais, mas não seguindo uma metodologia científica, né? Então agora a gente vai comprovar. Nós temos 3 anos de trabalho de pesquisa para registrar, marcado por GPS direitinho, o posicionamento das câmeras, e depois as imagens recortadas com a identificação comprovada, para aí a gente começar uma série de mudanças políticas de revisão do plano de manejo da Estação Ecológica Tamoios, que é dali da região, para um trabalho de educação ambiental em escolas voltada para a população local de animais que estão ali, né, para as crianças, para os pescadores, em escolas. Vamos montar uma exposição itinerante com fotos e 2 réplicas de tubarão em tamanho natural, uma do mangona, outra do galha preta, né? Então, os próximos 3 anos prometem boas coisas para os tubarões da região da Baía da Ilha Grande. Que massa. E aí você já tem registro de mangona e dos galhas pretas lá. Isso. Mas coisa de sorte de meio de mergulho, como é que os galhas pretas nós temos registros de pessoas de cima de barco, registro de drone, né? E os mangonas, Foi aquele registro que teve na pandemia, lá na Ilha Grande? Não, na verdade tem de antes. A gente já tem essas narrativas de antes, há mais de... Olha como é que são as coisas, né? Há mais de 20 anos que eu sei desse caso, e há mais de 20 anos que eu tento envolver
um documentário, uma reportagem, uma pesquisa, alguma coisa. Levou 20 anos e agora realmente aconteceu, né? Então, os Mangonas, quem primeiro avistou e falou para a gente, era pessoal de caça submarina, que desceram, viram, desconheciam, só viram uma tubaroa grande, né? Como era uma fêmea prenha, ela estava muito parruda, e com aqueles dentões para fora, disseram que era branco, é branca, saíram da água correndo, né? Então, os primeiros registros foram esses, depois foram registros de gente de barco que eventualmente viu, aí aparece uma foto ou outra, e o registro mais triste de todos, né? Todo mês de maio, junho, na área de Angra e de Paraty, ao longo desses 20 anos, a gente acompanha todo maio, junho, aparecem as mangonas e aparecem os galhas pretas nas peixarias. Até bichinhos pequenininhos, né? Ou seja, os filhotes que as mães estão entrando ali para ter. Não, e o tubarão mangona, ele só tem um filhote por gestação. Ou seja, ele está pescando, está acabando com aquela geração ali, né? Com aquela linhagem, né? Sim. É a única espécie onde tem um canibalismo intrauterino, né? Isso. Então, só o mais desenvolvido, né? Ele se alimenta dos menores e acaba sobrando só um. Exatamente. Então, ao longo desses anos, eu já cheguei a conversar e até criar em roteiro, em produtora, e aí na hora que chega em parte de orçamento, o pessoal não consegue absolutamente nada para patrocinar um documentário sobre os mangonas ali na Baía da Ilha Grande. Aí a gente teve que partir para fundos internacionais, né? E aí via pesquisa, fundos internacionais a gente conseguiu. Então a gente tem 3 anos para fazer essa pesquisa aí, e que aí me deu... Mas eu tenho que assumir que foi divertido trabalhar com aquelas GoPros. As setezinhas ali, aperta, liga. O pessoal do clube, você vai filmar as pessoas embaixo d'água aqui? Eu falei, não, eu vou virar para a parede, eu estou fazendo só um teste de temperatura. Só teste. Pois é, não vou filmar fauna local não se preocupe. Ah, que trabalho fantástico que tu vai fazer, cara. Eu acho muito, muito, muito importante. Da semana passada, com certeza. A gente estava, por acaso, conversando, trocando ideia, eu e o Felipe, sobre isso, até sobre uma pergunta que uma menina de Floripa me fez, né, do por que é tão difícil a gente ver tubarões no Brasil, né, de mergulhar com tubarões no Brasil, né, aquilo que tu falou no início aqui do programa, né, que hoje Tirante, efetivamente, Recife e Noronha, que são 2 lugares onde a gente tem mais probabilidade de ter um encontro, né, exatamente. Em outros lugares a gente dificilmente vai ter a sorte de encontrar, né. Era passível de se ver de vez em quando, não era sempre, né? Não era certo, mas de vez em quando você via. Né? Aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas agora, infelizmente, é que as pessoas não acreditam, mas a população está caindo drasticamente, mas drasticamente mesmo. Sim. Então, quanto menos, menor a probabilidade, né, de se avistar esses animais. Com certeza. E as pessoas só acham que tem tubarão quando tem ataque, né? Se não tem ataque, exatamente. Não tem nenhum tubarão. Com certeza. Eu lembro que no meu início de carreira, o que a gente falava você pode mergulhar e não ver tubarão nenhum, mas com certeza algum tubarão te viu. Mas isso eu falo direto. A gente falava isso. Isso eu continuo a falar direto. Hoje em dia pode não ser mais verdade, porque os bichos não estão na água, né? Mas era para estar, o natural seria estar, né? É o que eu comento quando eu vou mergulhar aqui no Arvoredo, né? Que é o meu quintal de casa, é o ponto mais próximo ali em Florianópolis, né? Costeia Florianópolis. Eu tenho um registro que eu já vi fotográfico da década de 60 que mostra que é uma região que tinha mangona, né? Porque esse registro é o resultado de uma caça submarina com 3, 4 mangonas penduradas no varal, com mais 3, 4 metros. Tinha e não era só um, né? E não era só um. Aí, olha aí, pois é. De uma caça. Sim, né? Num dia. Eu, em 35 anos mergulhando no Arvoredo, nunca vi. Infelizmente. Né? Com certeza, eu quero crer que eles me viram. Eles e elas me viram. Tomara, né? Eu, infelizmente, ainda não vi. Né? Mas acho que é o tipo de trabalho legal, justamente para a gente trazer isso para essa população local. Mostrar que esses animais estão lá, eles pertencem àquele ambiente, né? E, de novo, se eles tiverem essa consciência, né, o que vai ser de uma baía da Ilha Grande, que é uma baía tão linda, sem a presença das mangonas e dos galhas pretas? Sem falar, provavelmente, outras espécies, né, que sim. Naquela região. Sim, com certeza. O desequilíbrio é o que eu sempre falo, gente, é você pegar um muro
que está só com os tijolos apoiados, que não tem argamassa, e tirar um tijolo do meio ou de baixo. Vai causar uma alteração na estrutura, pode vir tudo abaixo. Se você mexer no tijolo errado, pode vir tudo abaixo, né? Então, o caso é bem esse. Mas, de novo, né, há um negacionismo muito grande hoje em dia, né? Assim Sim. como eu tive um grande amigo meu, engenheiro, formado em engenharia, que foi um negacionista e não quis tomar a vacina. Ele e o pai morreram de Covid, os dois. Boa. Os dois morreram de Covid. Não tomaram a vacina, negaram até o final, dizendo que isso era golpe da indústria farmacêutica. E vieram a óbito, os dois. Né? Sim. A gente vive momentos muito... A gente vive uma era muito estranha esses últimos 4 anos, na minha opinião. Sim. Muito estranho, mas é chocante a gente ouvir isso. E eu concordo, eu vi isso acontecer no meu grupo de amigos também. Pois é. Sem a fatalidade, próprio, mas tanta discussão em cima de questionamento de ciência, né? Refutar a ciência do jeito que se refuta nos últimos 4, 5 anos é algo que não entra na minha cabeça, não consigo absorver exatamente. isso. Não dá, né? Não. Eu acho que, por exemplo, no caso da vacina, e eu acho que de repente a mesma dúvida deveria ser oferecida aos tubarões, eu acho que no caso da vacina meu amigo, 50% de chance de ser verdade, 50% de chance de ser mentira. Não arrisque. Né? Nos casos dos tubarões, eu acho que a mesma dúvida deveria ser oferecida. Os animais estão em risco de extinção. Você não acredite? Não arrisque, porque o prejudicado vai ser você. Não arrisque. E pode até, você falou, exato, pode não ser tu, né? Pode não ser eu, pode não ser o Felipe, mas vai ser o meu filho. Exatamente. Vai ser o meu neto. Com certeza, se a gente não fizer nada, vai ser serão meus bisnetos. Não é só o fato do tubarão desaparecer, são as consequências que vão acontecer depois que o tubarão desaparecer. A derrubada de um topo de cadeia, né? O que isso causa? O que vai causar? Tem vários registros assim, pelo mundo assim, que diminuiu muito a população de tubarão e teve uma alteração no ambiente. Teve uma ilha no Caribe que os corais desapareceram. Sim. Por causa dos tubarões. Os tubarões são importantíssimos para a sobrevivência dos corais, recifes corais. Porque eu lembro que eu não me lembro qual é a ilha, mas nessa ilha do Caribe, os tubarões eram os responsáveis pelo controle populacional dos peixes herbívoros, né? Exato. O tubarão desapareceu, os herbívoros explodiam, os herbívoros comeram toda a alga, e o pessoal não sabe que a alga e o coral são competidores por espaço ali nas pedras, né? A alga não tinha mais o predador delas, subiram por todos os corais, acabaram tudo, só pedra com alga. Pedra com alga, não tinha mais coral. Na verdade, o tubarão ele se alimenta do peixe carnívoro que se alimenta do herbívoro. Isso, Aí saiu o peixe carnívoro, Sim. Aí a população dos herbívoros aumentou muito, então tinha predador. Exatamente. E muitas vezes os pescadores falam, mas o que a gente vai fazer? A gente vai morrer? Uma vez o pescador falou para mim, eu não quero ficar sentado e vendendo toalhinha de crochê, não. Eu falei, cara, não precisa vender toalhinha de crochê, não é isso. Né? E eu lembro que eu até expliquei na ele, olha, cara, você conhece o cultivo de algas? Ele, não, nunca ouvi falar cultivar alga, que porra é essa? Cara, pois a alga gera comida, a alga tem uma determinada espécie de alga, que eu não me lembro agora qual é, que é altamente produtiva de álcool, de combustível. E agora deixa eu defender o meu veganismo. Tem uma outra alga que ela, coletada, seca e frita, ela é igualzinho bacon. Então, é igualzinho bacon. Então, você virar para um pescador e colocar na cabeça dele que, de repente, ele pode deixar de matar os animais que estão ali e passar a usar o barco dele para ir para uma estrutura flutuante, etc. e tal, onde ele cultive alga, e ele fala, isso não existe. Aí a gente pode usar até por comparação. Cara, existe. Igual tem gente cultivando ostra e etc e tal. Em estruturas flutuantes, você pode cultivar alga. Dá muito menos trabalho, é muito mais fácil, vai ser muito mais lucrativo no futuro e protege o meio ambiente. Mas é o que acontece. O cara não quer mudar de vida, ele não quer sair da área de conforto dele e aprender uma coisa nova, né? Aí é difícil. Aí eu fiquei pensando, será que também não tem e não tem muito lobby também, sabe? Não tem muito lobby. Uma hora vai ser obrigado.
E não tem muito lobby também, será, da grande indústria pesqueira nessa galera mais de base, com a mais absoluta certeza, com a mais absoluta certeza. Isso daí é uma pressão de uma indústria de fake news, né, fazendo o povo continuar se comportando como gado. Infelizmente é isso. Não dá informação, não dá opção, não dá alternativa e toca terror. Né? Sim. Eu ia dizer assim, eu sou um onívoro convicto, né? Então, mas eu fiquei muito interessado quando eu vi, até acho que foi no Seaspiracy, e depois fui pesquisar toda essa indústria nova de alimentos à base de alga. E um pouco mais adiante, eu ainda também descobri que, por exemplo, o ômega 3, que é tão, né, difundido como algo benéfico para a gente, né? Como importantíssimo, né? Como importantíssimo, ele é muito melhor consumido da alga do que do peixe, porque o peixe tem ômega 3 porque se alimenta, não necessariamente aquele, não é o salmão que se alimenta da alga, né? Mas ele se alimenta. Sim, mas alguém da cadeia leva até ele, né? E ele acumula, exatamente, isso aí. Com então, certeza. A alga é muito mais rica, né? E muito mais fácil de tu cultivar, por exemplo, do que tu sair para pescar salmão. Claro, pois é. Para quem não sabe, a gente está falando de um processo de trabalho em que esse pessoal fica 15, 40, 50 dias em mar aberto, né, sem voltar para a terra, porque não conseguiu topar ali quando consegue, né, preencher a cota que ele precisa de pesca, ele está longe da família dele, está exposto a tempo, ele está exposto a mar de ressaca, a ciclone, a tempestade. Então, assim, é muito mais lógico fomentar essa indústria nova. Sim, com certeza. Ou seja, existem soluções, existem alternativas. Uma outra curiosidade, já que você falou do salmão, outro dia eu experimentei um produto que é um atum vegetal. Né? E aí eu estava lendo lá os ingredientes. A proteína é a proteína de ervilha e tem óleo de alga. Cara, a memória que eu tenho é o gosto idêntico ao atum. Aí eu parei para pensar, no final das contas, o peixe, ele deve ter o gosto da alga, o que a gente chama de gosto de maresia, né, e etc. Sim, e tal, isso vem da alga. Claro, né? Claro. Então, se você extrai o óleo essencial da alga e aromatiza aquilo que você tiver, aquilo vai ter o gosto de um peixe. Né? Exato. Por sinal, eu gostei muito desse atum. Interessante. É chamado atum do futuro. Gostei bastante. Vou tentar pesquisar um pouco mais sobre isso, ver se encontra isso aqui por Porto Alegre. Isso, acredito que sim. Eu acho que sim. Vai ser uma mudança interessante até pessoal. É legal isso. É bom. Claro, isso aí. Sim. Isso aí. Vocês tiveram uma vitória interessante recentemente, né? Isso, no Panamá. No Panamá foi uma das grandes... digamos assim, cientificamente, talvez tenha sido a maior vitória, pelo menos para a categoria dos peixes, que a gente teve em décadas, né? Em que a gente teve a inclusão de uma só tacada da proteção do comércio internacional de mais de 30 espécies de tubarões de uma vez só. Né? Então foi sensacional. É claro que isso não resolve o caso. Né? Sim. A gente conseguiu colocar 30 espécies de tubarão de uma vez só na lista da CITES, que é a Comissão Internacional de Trade, ou seja, de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. E aí foi pedido 12 meses para se colocar as normas em vigor, né? E aí, ou seja, isso foi virada do ano. Comecinho do ano que vem, mais de 30 espécies vão estar protegidas internacionalmente, entre elas uma espécie importantíssima que é o tubarão azul. O tubarão azul não é dito que ele está em risco de extinção porque não há dados. E eu afirmo que não há dados porque a indústria não quer que haja. Porque não quer que haja. Porque a gente sabe que o tubarão provavelmente é a espécie mais pescada em alto mar, né? É mais pescada. Embora seja a mais fecunda, né? O tubarão azul é uma das espécies mais fecundas, né? Tem mais filhotes. Ainda não é uma fecundidade proporcional ao volume de pesca, né? Sim, o problema é esse. Esse é o problema, né? Vai ser muito Exatamente. maior o volume da pesca. E em função disso, de ser a espécie que mais é pescada internacionalmente, pelo menos aqui no Sudeste, há a tendência de todo
tubarão que é identificado no pacotinho lá que está o filé, eles dizem tubarão azul, mesmo quando não é. Já houve pesquisa de coletarem amostras, fazer análise de DNA de mais de 60% das amostras serem falha de identificação, e se eu não me engano, mais da metade desses 60% eram espécies ameaçadas, né? Mas eles rotulam lá, tubarão azul, tubarão azul, tubarão azul, tubarão azul, tubarão azul, e acabou. Então, daqui a menos de 12 meses, ele vai estar proibido de comércio internacional. E aí, qual foi a grande jogada do Panamá? Isso eu tenho que agradecer demais ao governo do Panamá. Ele usou a arma do inimigo contra ele mesmo, né? O que foi abordado na plenária é: se os dados são insuficientes para dizer que ele está em risco de extinção, nós vamos instaurar a proteção e a pesca só vai estar liberada depois que houverem dados provando que não está em extinção. Perfeito. Aí acabou com os caras, né? Aí acabou com os caras. É aquele benefício da dúvida que tu falou agora há pouco. Pró-réu, sempre em dúvida, pró-réu. Defenda o réu na dúvida. Perfeito. Não sei, tenho dúvida se realmente se mata 100 milhões de tubarões por ano. Então não mata mais. Exatamente. Vamos entender. Depois a gente vai ver. Exatamente, isso aí. A atividade é danosa? Não há dados, então você só vai poder exercer a sua atividade. É claro que, infelizmente, essa é uma regra internacional. Todos os países pertencentes a CITES, eles não podem exportar ou comprar, nesse caso, tubarão azul. Mas o comércio interno não é regulamentado. Não é regulamentado. E tu acha que a gente consegue regulamentar isso no Brasil? Tem que regulamentar, porque é uma vergonha jurídica muito grande o Brasil seguir uma regra internacional que proíbe uma coisa e fazer essa coisa dentro de casa, né? Isso é uma vergonha internacional, né? Por isso que eu ia justamente colocar isso. A gente tem esse espelho internacional, né? Será que o Brasil não segue esse caminho também? E aí aplica isso em águas, assim, para comércio interno, né? Sim, vai ter que aplicar. Assim como muitas vezes vem da Anistia Internacional um caso sobre escravidão no Brasil que acaba obrigando o governo a tomar alguma atitude, né? A ONU, né, o Tribunal de Haia, são entidades internacionais, quer dizer, eles regulam, mas não regulam a soberania do Brasil no seu próprio território. Sim. Mas eles cobram de relações internacionais e fazem a gente passar vergonha internacionalmente, né? Então isso é uma pressão muito grande, acaba que funciona. Sim. Demora, mas funciona. Que legal, legal. Diga. Essas espécies que lá na site incluiu o maco e os tubarões martelo, todas as espécies? Os tubarões martelos, algumas espécies já tinham sido protegidas nas sites de 2013, que eu estava presente também. Os que faltavam estão incluídos nessa. Ou seja, martelo, a gente fechou o leque, né? O azul fechou o leque. Oi? Não ouvi. Os tubarões martelo, eles são muito suscetíveis, porque mesmo que eles sejam capturados por bycatch, né, captura acessória, eles não conseguem resistir e acabam morrendo no espinhel ali, porque um tubarão que é muito sensível e quando ele é capturado é muito ele vai morrer. Pois é. Mas então nos martelos a gente conseguiu fechar o guarda-chuva, né? Agora cabe a gente fazer pressão de quando as normas entrarem em vigor, né? A pressão política para que isso seja colocado em prática, né? E aí começa uma história muito legal, que é, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai no supermercado, numa rede de mercado grande, e compra lá o filé de cação, a maioria deles vem lá, filé de tubarão azul, importado de algum dos nossos países vizinhos aqui de baixo, né? Normalmente aqui, eu acho que no sul também, se depois desses 12 meses a gente encontrar esse produto no mercado, aí para uma delegacia registrar crime contra o consumidor. Perfeito. Essa do crime do consumidor eu fiquei assim, achei brilhante. Brilhante. E vem mais ferramenta, né? Cara, juro que nunca tinha me passado na cabeça isso. Pois é, brilhante porque isso. Guardadas as devidas proporções, é como você ir no mercado e comprar filé de mamífero. Mas qual mamífero é? Boi, é cavalo? Não sei.
É boi, é cavalo, é ovelha, é cabrito, é burro? Não sei, é mamífero. Não existe cação. O produto cação não existe. Né? O animal cação não existe. Cação é um apelido, né? Dado, é um nome popular. O animal não existe, né? Eu acho que eu já contei aqui no canal, mas quando eu voltei para o Brasil em 2001, a primeira palestra que eu dei sobre tubarões aqui na Planeta Mergulho, que é uma escola aqui de Porto Alegre, um cara que estava assistindo a palestra chega para mim no final da palestra: tu que manda tudo de tubarão, entende tudo de tubarão, qual é a diferença para cação, mangona, né? Cação, mangona e tubarão? Aí eu olhei para ele assim: nenhuma, é tudo o mesmo peixe. Ele assim: não. Cação é o que tu compra no Zafari, né? O que tu comprava no Zafari, que a rede não comercializa mais, felizmente. Mangona é o que tu pesca em Tramandaí, e tubarão é o que te morde. Né? É tudo o mesmo peixe. Nomenclaturas diferentes. Sim, com certeza. Mas diferentes. Então, quer dizer, novas ferramentas vêm por aí aos pouquinhos. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, é uma ferramenta potentíssima, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, eu me pego chateado com isso, que, puta que pariu, a gente tem que ir numa reunião internacional, discutir, às vezes, com 140, 150 países diferentes, para aprovar uma medida, para trazer essa medida para dentro do Brasil, para fazer ela valer aqui dentro, né? Enquanto a gente tem Academia de Ciências aqui dentro, a gente tem ministérios aqui dentro. Bom, quando a gente teve o Ministério da Pesca, a maior parte do escalão do Ministério da Pesca foi processado por estar falsificando notas, né? O Ministério da Pesca tinha virado um lugar para carimbar, para oficializar notas de exportação e importação, né? A maioria do primeiro escalão de quem foi do Ministério da Pesca está sendo processado por crime ambiental, né? Fazer o quê então, né? É uma tristeza isso, né? E idiosincrasias do Brasil, né? Total. E é das coisas inadmissíveis, coisas que a gente não pode mais admitir, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Exatamente. Mas estão acontecendo, estão mudando. O mundo está mudando, né? Sim. E mesmo quem não quer mudar, como o Brasil, está sendo obrigado a mudar aos poucos, porque senão o mundo vai jogar para fora, né? Nós não queremos você na nossa mesma assembleia. Você faz coisa feia, sai fora, né? Então... Seria muito bom se a gente pudesse liderar, né, esse movimento, na real. Com certeza. Acho que politicamente a gente tem chance disso acontecer? Ou é muita viagem na minha cabeça? Olha... Chance tem, a chance ela existe, tá? A probabilidade talvez seja pequena. O Truda de vez em quando fala, ele talvez até nem goste que eu fale isso em público, ele costuma falar só em pequenos comitês, né? Que ele acha mais fácil, por exemplo, a China vir a salvar o mundo do que qualquer outra entidade, porque assim que, vamos supor, o líder da China morra e, aspas, o filho dele não quiser assumir, e na China quem resolver assumir for uma pessoa de bem, como lá não é uma total democracia, uma pessoa de bem lá em cima resolve quase que a maioria dos problemas do mundo. Que ele vai canetar e aquilo vai valer quase que para o mundo inteiro, né? Mas... Com certeza. Não, mas tá certo. Não é politicamente, sociologicamente, antropologicamente uma coisa bonita de se ver acontecer, né? Porque isso seria o totalitarismo de uma pessoa do bem, mas ainda assim o totalitarismo, né? Mas em termos de medidas internacionais, talvez seja mais provável um caso desse do que um país com todo o nosso histórico de corrupção, de politicagem, de coronelismo e etc e tal, a gente chegar num arcabouço em que numa determinada, em várias eleições, que não basta numa, né? Em várias eleições por alguns anos, só se elejam pessoas novas, pessoas do bem, pessoas capacitadas, pessoas com boas intenções a ponto de fazer essa virada, né? Porque não basta a gente eleger só o chefe da nossa nação, como, vamos dizer que Gandhi reencarna aqui no Brasil e a gente elege Gandhi como presidente do Brasil. Ele não vai conseguir governar. Com o que a gente tem hoje em dia, de Câmara e Senado, ele não conseguiria governar, né? Então, isso vai levar umas boas décadas, digamos assim, de purificação
política, né? A gente espera que isso esteja acontecendo, que esteja melhorando, né, etc e tal, mas toma tempo. Toma tempo. E isso também é responsabilidade nossa, né, enquanto cidadãos. Saber Exatamente. em quem votar, né? Exatamente. Falo muito para os meus alunos de empreendedorismo, que é outro trabalho. Também, instrutor de mergulho, a gente faz de tudo, né? Eu falei para a Dinha, é tudo bombril, é tudo 1001 utilidades. Né? Então, quando eu estou falando de mergulho, eu estou falando de empreendedorismo. E aí eu sempre falo, né? Ano passado eu falava muito, aprendam a cobrar dos seus vereadores, dos seus deputados estaduais, seus deputados federais e senadores. São eles que fazem a coisa acontecer. E a gente ainda não sabe, como nação, a gente não tem essa educação, infelizmente, ainda. Com certeza. É um absurdo que a maioria dos brasileiros não lembrem quem votou para vereador. A pessoa lembra para presidente, talvez lembre para senador. Para deputados e vereadores não lembra, né? E olha lá. Como é que você vai cobrar se você não lembra, né? Exato. Presidente e governador, eu acho que sim. Governador, prefeito, tu vai lembrar, porque tu vai estar ou tu vai estar xingando, né? Porque são cargos em que só há um, né? Esses cargos em que só há um, a pessoa lembra porque só teve um. Mas os cargos de bancada, ninguém lembra. Isso aí. Aí fica difícil de cobrar, né? Pinguim, diz aí pra galera onde é que a galera te encontra, caso o pessoal queira ter ideia contigo. E assim, também, claro, isso é muito importante esquecer, né? Que a gente, não, né, digo a gente, nossos ouvintes, nossos, né, seguidores, telespectadores é ótimo, o cara vai entregando a idade, né? Se a gente quiser ajudar a Divers for Sharks, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Isso! Vocês conseguem encontrar a gente em todas as mídias sociais. O nosso endereço eletrônico é www.diversforsharks.com.br. Existe um endereçozinho mais fácil de gravar, que é www.4 sdesharks.eco.br e nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, a gente está presente em todas as mídias, vai achar, e visitem o nosso site. A gente tem uma lojinha no site que vende alguns produtos para arrecadar fundos, e nós temos planos de associados. Vire um associado, adote um tubarão. A partir de R$5 por mês, a pessoa já pode estar ajudando. R$5 por mês dá pouco mais de R$1 por semana. Né? É claro que, para isso, a gente não precisa de 1, 2, 3 filiados, a gente precisa de centenas de filiados. Então, junte-se a nós, chame namorado, namorada, pai, mãe, tio, avô, filho, primo, na escola, no colégio, no trabalho. Tá tomando um café na padaria? Vira para o lado, você conhece a Divers for Sharks? Não? Então, olha aqui, vou te apresentar. Então, a gente precisa que os tubarões tenham um volume de amantes tão proporcional como as baleias tiveram, como os golfinhos têm, para que com isso a gente consiga reverter a situação. Senão, infelizmente, os tubarões vão por água abaixo e não é no bom sentido, é no mau sentido, né? Perfeito. Todos esses links vão estar na descrição, tá? Tanto do YouTube Maravilha. quanto do Spotify. Tem ainda a saque da Divers for Sharks? Tem, tá aí, boa ideia. Você vai postar o vídeo entre todo mundo que curtiu o vídeo e dizer e colocar uma hashtag Eu Amo Tubarões. Entre todos esses, daqui a um mês, a gente vai pegar essa lista de nomes, vamos sortear uma garrafa de saquê para esse seguidor aí do seu podcast. Boa. Ainda bem que você falou, maravilha. Isso aí. Aí a gente vai brindar, vai ser um drink para os tubarões, um brinde aos tubarões. Isso aí. Agora, amiga, a receita é tua mesmo? A receita essa receita foi um velejador que passou para mim. Ele velejava o mundo inteiro, né? E ele falou, cara, eu não tenho como levar 50 garrafas de uísque quando eu vou fazer uma travessia transatlântica. Eu não tenho como levar 20 caixas de cerveja. Eu tenho que ter água e eu tenho que coletar água da chuva. Mas com 1 quilo de arroz e 10 litros de água da chuva, eu faço 10 litros de saquê. Aí, opa, cara, eu quero essa receita, eu quero isso aí. Aí a gente lançou o saquê em prol dos tubarões. Massa, que a fuder, cara, parabéns, muito legal. Com certeza. Então vamos lá, legal. Você aí que está ouvindo, vai lá, curte, bota a hashtag nos comentários, Eu Amo Tubarões, que a gente quer ver você depois postar uma foto com um brinde aos nossos bichanos aí. Isso aí. Excelente. Maravilha. Cara,
Muito, muito obrigado aí pelo Por nada. de tarde. Eu que agradeço pelo espaço, pelo intervalo de superfície. Capaz. A casa é totalmente tua, né? Para quando tu quiser, quando precisar. Maravilha. A gente tem um outro ponto em comum, ambos somos instrutores SDI. Né? Isso, com certeza. Isso vai ficar para um outro papo. Tá? Boa, exatamente. E aí, só, né, como sempre, quero, né, agradecer Felipe que está aí com a gente. Não te contei porque nós somos tubarólogos, né? Nós ganhamos essa alcunha do seguidor nosso, do Ricardo, que é um menino que mora em Maceió, ele mora em Alagoas, na verdade. E ano passado eu estava dando muita aula de empreendedorismo em Alagoas, a gente tentou se encontrar e a gente acabou não se encontrando. E aí, num dos Sharkcasts antigos, ele virou assim, ainda bem, aí veio... Como é que ele falou? São os tubarólogos de novo, alguma coisa assim. Maneiro. Tá aí a nossa alcunha, né? Com certeza, com certeza. E digamos assim, o que eu mais respondo de piada que o pessoal vem, mas como é que é esse negócio de pinguim defender tubarão? Não pode não, eu falei, pode. A situação tá tão crítica que os animais estão se unindo para se defender. Complicado ia ser pinguim defendendo orca. Era mais, com certeza. Com certeza. Ou foca leopardo, ia ser um pouquinho mais complexo. Não, tá, a gente defende também. A gente defende igual. Ia dar medo, mas a gente defende. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E o pinguim do Batman, que ele usava guarda-chuva para se proteger da água. Não. Pois é, não pode, né, cara? Tá errado ali, tá errado. Mas aquele, eu converso mesmo com esse meu primo, mas ele não toma jeito, cara. Não dá, não adianta. Maravilhoso. Então, para quem nos acompanhou até agora, show de bola. Tem as 2 chances de ganhar, hein? Vocês têm o cupom SharkCast lá na Tubarões e suas curiosidades. A única, quiçá, marca de Shark Lifestyle do universo, com altas estampas produzidas pelo Filipão. Só usar aqui o cupom e tá valendo essa promo do saque da Divers for Shark. Né? Repete qual é a hashtag que tu quer mesmo. Hashtag dedidado, numeral 4, sdesapo.eco.br. Tá, e a hashtag para usar, para poder concorrer ao saque? Eu amo tubarões. Eu amo tubarões. Hashtag eu amo tubarões, tá? Para concorrer a um saque feito pelo Pinguim. Isso artesanal, top, show de bola, tá? Com certeza. Gente, agradeço muito a presença de vocês dois aqui. Pinguim, foi uma honra te ter aqui. Toda minha, meu querido, toda minha. Eu espero proximamente, como a gente faz sempre virtual, né? Eu espero poder estar no Rio de Janeiro para a gente poder se encontrar pessoalmente. Tá? E da próxima vez que eu for pelo Sul, vamos marcar, com certeza. Bora, demorou, tá? E, vamos marcar. Filipão, brigadão. Também por estar aqui conosco, a todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado, tá? Quinta-feira que vem tem mais, tá? Fiquem bem, águas claras e bons mergulhos a todos, e nessa Páscoa, não comam peixe. Não comam não comam tubarão, não comam peixe. Não comam tubarão, faz uma saladinha, vem aqui do Sul, pode comer uma carninha. Provem o atum do futuro, é bom. Vamos provar já é o atum do futuro, né? Vai ser bom, gostei da dica, tá? Deixa eu desligar aqui, que eu não acendi a luz do teto, tô só com a luz do notebook, aí tá começando a ficar com a cara de monstro, de filme de terror, né? Então, antes que eu assuste o pessoal, deixa eu ir embora. Valeu, pessoal. Então. Valeu, beijo no coração de todos aí. Até mais.